Para investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística, o HSLG11, um dos poucos fundos desse segmento de logística que ainda está sendo negociado com desconto. Será que vale a pena investir nesse fundo? Como é que ele investe? Quais são os seus imóveis? Quem são seus inquilinos? É o que vamos analisar aqui no vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar, entender melhor como é que ele funciona, para que você possa sim fazer uma boa escolha. O vídeo é para lhe auxiliar e não para tomar decisão por você, beleza? Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. E se ainda não é inscrito, por favor se inscreva, que diariamente eu trago aqui conteúdo sobre fundos imobiliários e fiagros. Então vamos lá, pessoal. O HSLG11, no momento que eu gravei esse vídeo, está sendo negociado aqui a R$ 97,25. Então esse foi o seu preço de fechamento da última sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Podemos ver que nos últimos 12 meses o seu preço oscilou entre os R$ 74,00, que foi a sua mínima, e os R$ 100,00, que foi a sua máxima. Quem conseguiu comprar esse fundo nesse valor aqui próximo de R$ 74, R$ 75,00, conseguiu comprar num preço muito bom. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 8,28%, o que é aí na base, geralmente, dos fundos imobiliários de logística. Geralmente, fica aí na faixa dos 8% até 10%. Podemos ver também que no acumulado ele pagou aqui R$ 8,05 por cada cota no acumulado dos últimos 12 meses. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota dele, em dividendos você já teria recebido aí no acumulado R$ 8,05. Além disso, podemos ver que ele está com uma valorização considerável aqui nos últimos 12 meses, superior a 20%. Se pegarmos o seu gráfico maior aqui, pelo menos dos últimos anos, desde 2020 até agora, podemos ver que ele sofreu muito, durante a crise mundial de saúde, porém ele está se recuperando, ele está começando a se valorizar. Então, possa ser que ele volte a esses patamares aqui superior aos R$ 100,00, entre os R$ 100,00 até R$ 110,00. Se descermos aqui, pessoal, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos assim considerar como seu preço justo, é os R$ 103,49, mas como vimos aqui embaixo, ele está custando no momento R$ 97,25. Então ele está abaixo do que seria o seu preço justo. Isso quer dizer que ele está com desconto. E o desconto atual dele, levando em consideração aqui o seu P sobre VP, é de 6%, já que seu P sobre VP está de 0,94. Lembrando, para quem é iniciante, sempre que o P sobre VP de um fundo ele estiver abaixo de 1, de 0,99 para baixo, quer dizer que ele está com desconto. E o desconto é proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. E se ele estiver acima de 1, quer dizer que ele está com ágio, no caso custando mais caro. E esse ágio também é proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. Aqui mais embaixo podemos ver que ele tem um patrimônio atual aqui de 1,3 bilhão de reais. Também podemos notar que ele conta aqui com caixa um pouco superior a 47 milhões, disponível aí para futuros investimentos, ou para ele poder pagar algumas das suas dívidas. Além disso, podemos ver que ele tem aqui um pouco mais de 36 mil cotistas. Além disso, ele tem uma liquidez média diária aqui de 750 mil reais. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi de 74 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento de 0,76%. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o seu histórico de pagamentos. Deixa eu pegar aqui pelo menos dos últimos 5 anos. Então, desde lá do final de 2020 até agora, podemos ver que ele tem subido os seus rendimentos. Então é um ponto positivo, já que ele tem conseguido aí anualmente aumentar os rendimentos, os dividendos que ele tem pago aos seus cotistas. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, nos aprofundar um pouquinho melhor sobre esse fundo, entender quais as vantagens e quais os riscos de se investir nele. Primeiramente, podemos ver aqui que sua gestão é feita pela HSI, gestora de fundos imobiliários. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que esse fundo teve início lá no final de 2020. Então eu já mencionei aqui quem é a sua gestora. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 0,85% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o índice IPCA mais um spread aqui de 6,5%. Alguns destaques desse fundo podemos ver aqui que 100% dos seus ativos, no caso dos seus imóveis, está a um raio máximo de 30 km da capital mais próxima. Então, geralmente, ele está muito bem localizado.
e isso é um ponto realmente muito positivo. Além disso, ele menciona que o fundo ele é proprietário de 100% de todos os ativos que atualmente ele tem, que soma-se uma área aqui de 456 mil metros quadrados. Então, o fundo ele não tem participação em ativos. Os ativos, no caso os imóveis que ele tem, é 100% do fundo. Também é um ponto positivo. Além disso, podemos ver que sua vacância atualmente é totalmente zero. Vacância física, para quem não sabe, é a porcentagem dos seus imóveis que está desocupada. E tem também a vacância financeira, que geralmente é a porcentagem de receita que o fundo ele está deixando de ganhar. Pode ser por aquele imóvel que está desocupado, pode ser também por um período de carência ou por uma situação de calote. Aqui no comentário do gestor, ele menciona que o portfólio do fundo ele segue operando 100% de ocupação e também não tem situação de calote com respeito a ele. Ele também não tem contrato sem período de carência. E ele tem atualmente o valor médio do seu aluguel por metro quadrado é de R$ 23,5. Então, um bom valor. Ele destaca aqui que nos próximos 6 meses, os seus rendimentos ficarão aqui entre os 70 centavos e os 74 centavos. Então, a expectativa é que fique aí realmente nessa mediana. Aqui a gente pode ver o seu demonstrativo de resultado financeiro. Então, podemos ver que no mês de dezembro, ele teve um resultado total aqui de 10,7 milhões de reais. Além disso, ele também teve mais um lucro aqui de 263 mil reais. Porém, ele também teve algumas despesas, que somaram o valor aqui de 3,9 milhões de reais. E aqui vocês podem ver quais foram essas despesas que o fundo ele teve no mês de dezembro. Então, no final, ele ficou com um resultado líquido de 7 milhões e 38 mil reais, o que equivaleu a 56 centavos por cada cota. Porém, lembre-se que ele distribuiu aqui 74 centavos por cada cota. Então, ele pegou aqui do seu resultado acumulado 18 centavos para conseguir manter esse patamar aqui em dividendos de 74 centavos por cada cota. Aí, se descermos aqui, podemos ver que ele ainda tem disponível 9,7 milhões de reais aqui de resultado acumulado, o que equivale a 77 centavos por cada cota. Então, que ele pode usar aí no decorrer do tempo para conseguir manter o seu patamar em dividendos. Aqui, pessoal, a gente pode ver quem são os seus principais inquilinos, no caso responsável pelas maiores receitas do fundo HSLG11. Então, podemos ver que as Casas Bahia correspondem aqui a 38%. Então, é notável que ele tem uma concentração nessa empresa. Lembrando que a Casas Bahia é uma empresa do setor de varejo, então é o setor mais arriscado. Ele tem aqui também a Bemol com 15%, o Açaí com 12%, o Comercial Esperança com 9%, e a Renner por 5%. Então, esses são aqui os seus principais inquilinos atualmente. Aqui ao lado a gente pode ver o seu aluguel médio por metro quadrado. Então, podemos ver que o imóvel que está localizado lá em Contagem, atualmente é o imóvel que tem um aluguel mais caro, R$ 34,5 por metro quadrado. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito à tipologia dos seus contratos. Então, 76% deles são contratos típicos, que são contratos aí com uma duração menor, e 24% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior. Se descermos mais um pouquinho aqui também, podemos ver os seus indexadores, que no caso são usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Então, em 90% dos seus contratos é usado o índice IPCA, em 9,7% é usado o índice IGPM. Além disso, aqui também podemos ver a composição dos seus investimentos. Então, 95,2% de todo o seu patrimônio está investido nos seus imóveis. Ele tem aqui 3,5% investido na renda fixa e 1,1% investido em cotas de outros fundos imobiliários. Aqui nós podemos ver algumas obrigações do HSLG11, então ele é um fundo que tem uma alavancagem, ele tem uma dívida aqui atualmente de 178 milhões de reais. Porém, a gestão ela menciona aqui que essa alavancagem corresponde atualmente a 7,9% do fundo e que não haverá necessidade de caixa pelos próximos 5 anos para poder pagar essa dívida. Essa dívida aqui está indexada ao índice IPCA com uma taxa fixa aqui de 7,61%, que vai vencer lá em outubro de 2037. Então é uma alavancagem relativamente pequena, se compararmos aí com o tamanho do fundo, que é de 1,3 bilhão de reais. Com respeito à sua vacância física, como eu já mencionei, já faz um bom tempo que ele não tem, então todos os seus imóveis estão completamente alugados. Então isso é um ponto bastante positivo. Com respeito à situação de calote, atualmente ele também não tem. Então, todos os seus inquilinos têm pagado mensalmente, direitinho. Então, isso também
é um ponto bastante positivo. Aqui também podemos ver com respeito ao vencimento dos seus contratos. Então, na sua grande maioria, 83% dos seus contratos vão vencer a partir de 2027 em diante. Então, tem um período aí ainda considerável. Aqui também podemos ver com respeito ao reajuste. Então, nesse mês de fevereiro, ele terá aqui 5,7% de reajuste, no caso usando o índice IPCA, e em 0,05% usando o índice IGPM. Porém, geralmente a maioria dos seus contratos são reajustados aqui no mês de setembro, onde se reajusta aqui aproximadamente 30% dos seus contratos. E se descermos mais um pouquinho aqui, temos mais algumas informações sobre os 5 imóveis que atualmente o HSLG11 ele tem. Então ele vai falar aqui qual é o nome desse empreendimento, no caso desse imóvel, a sua localização, o seu endereço, o tamanho desse imóvel. Como eu já mencionei, todos os imóveis são totalmente do fundo, então é 100% dele. E mostra aqui também o ano de inauguração de cada um desses imóveis. Então dessa maneira você vai saber aí. Então dessa maneira você tem aí mais algumas informações sobre cada um deles. E se descer aqui, você tem mais um resumo, né, sobre cada um dos imóveis. Então você vai ter aqui a imagem de cada um deles, os tipos de contrato que atualmente ele tem e quem são os principais locatários. Então dessa maneira aqui você pode passar e ver quem são os locatários do HSLG11. Podemos ver que ele tem uma exposição maior às Casas Bahia, justamente porque um dos imóveis, que é esse daqui de São José dos Pinhais, é totalmente alugado para as Casas Bahia. Então por isso que ele tem uma maior exposição a esse ativo. Então pessoal, esse é o fundo HSLG11. É um fundo sim interessante, como eu mostrei aí, é um fundo que vem conseguindo aumentar os seus rendimentos anualmente. Esse é um ponto positivo. Ele usa aí o índice IPCA para fazer a maior parte dos seus reajustes, aproximadamente 90%. É um fundo que não tem vacância, 100% dos imóveis são totalmente do fundo, são muito bem localizados. Porém, tem alguns pontos negativos, né? Como por exemplo a sua exposição aí às Casas Bahias, que é uma empresa que vem sim passando por dificuldades. Quem acompanha aí o noticiário sobre as empresas no Brasil sabe que é um setor muito arriscado. As Casas Bahia, justamente com a Magazine Luiza, vem passando por uma situação muito complicada, então possa ser que essa empresa venha a quebrar futuramente. E já que o fundo ele tem uma exposição altíssima a esse inquilino, então ele seria diretamente afetado. Outro ponto também que pelo menos eu acho negativo é com respeito à tipologia dos seus contratos. Podemos ver que 76% dos seus contratos são contratos típicos, que são contratos aí com uma duração menor, no máximo aí 5 anos. E apenas 24% são contratos aí com uma duração maior, que são contratos atípicos. Então, geralmente, eu acho bem positivo quando o fundo ele consegue fazer aí, na maior parte, contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior. Isso é muito positivo. Mas deixe aí nos comentários, pessoal, qual a sua opinião sobre o HSLG11. É um bom fundo imobiliário para se investir? Será que é uma boa oportunidade aproveitar o desconto que atualmente ele está aqui de 6%? Para poder investir nele? Deixe aí nos comentários o que é que você acha, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.